No vídeo de hoje eu vou resolver uma bateria de questões de administração de materiais para concurso público. Então, se você vai fazer prova de administração de materiais, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final para entender como as bancas cobram questões de prova. Então, sem enrolação, indo direto ao ponto, vamos lá para as questões de prova. A primeira questão da banca Selecom, uma questão de 2024, diz o seguinte, acompanhe junto comigo. Na administração de materiais, a qualidade de bens ou serviços fornecidos a seus clientes, sejam internos ou externos, no atendimento de pedidos, denomina-se. E aqui nós temos algumas alternativas, alternativa A, B, C e D. Acompanhe junto comigo. A alternativa A, ela diz que é o giro, mas na verdade o giro ele tem a ver com a velocidade com que o estoque é renovado ou também vendido, não tem a ver diretamente com atendimento ao cliente. A letra B, ela fala sobre rotatividade. Galera, a rotatividade é parecida com o giro. Geralmente, ela é usada para falar da frequência de renovação de estoque e até mesmo de funcionários, mas também ela não está ligada à qualidade do atendimento. Por isso também não é a alternativa que nós queremos. A alternativa C, ela fala sobre nível de serviço, que é justamente o gabarito da nossa questão. O nível de serviço é a medida de quão bem a empresa atende às necessidades dos clientes. Isso vai incluir, por exemplo, a rapidez com que ela vai fornecer determinado produto, a eficiência, a qualidade no atendimento dos pedidos. A gente pode até falar de um nível de serviço interno, em relação a oferecer justamente peças ou algum tipo de utensílio para os setores que estão solicitando esses materiais. Então, esse é o gabarito da nossa questão. A gente vai analisar a alternativa D. A alternativa D fala de cobertura de estoque. Galera, a cobertura de estoque é o tempo que o estoque atual ele consegue suprir a demanda, mas não define a qualidade no atendimento aos clientes. Então grave isso, a cobertura de estoque é o tempo que o estoque que atualmente é disponível ele consegue suprir a demanda e as necessidades que se tem naquele momento. Gabarito alternativa C e nós vamos para a próxima questão. Próxima questão da banca ADM e Tech, uma questão de 2024, ela diz o seguinte, acompanhe junto comigo. Relacione as classes de materiais numeradas de 1 a 3 com suas definições. E aqui nós temos alguns números e também alguns espaços para preenchê-los. A primeira afirmativa ela diz o seguinte, constitui uns insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa. Galera, olha só, os materiais básicos eles têm a ver com a matéria-prima, ou seja, aquele material que é necessário para que sejam produzidos os produtos daquela empresa. Portanto, a primeira afirmativa ela corresponde ao número 2, matérias-primas. A segunda afirmação diz o seguinte, são aqueles parcialmente acabados cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento. Pessoal, quando a gente fala de estágio intermediário, a gente está falando dos materiais semi-acabados, ou seja, aqueles que ainda não estão prontos, mas também não são matérias-primas. Logo, a segunda afirmativa, ela se relaciona com o número 3, semi-acabados. Terceira afirmativa, constituem peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. Galera, isso aqui tem a ver com os materiais acabados, ou seja, são peças isoladas, componentes que já estão acabados. Logo, o nosso gabarito fica com a afirmativa B, 2, 3 e 1, e nós vamos agora para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Consulplan, uma questão de 2023, diz o seguinte, restringindo ao ambiente interno de uma organização pública, assinale a afirmativa incorreta. A alternativa A diz o seguinte, os clientes internos constituem a razão da existência e da estruturação diária de gestão de materiais. Galera, essa afirmativa está correta. Os clientes internos eles são sim fundamentais
porque eles que utilizam os materiais para realizar ali aquelas atividades de produção dentro da organização. Só que nós queremos a afirmativa incorreta, essa não é o gabarito da nossa questão. A afirmativa B diz o seguinte: o desenvolvimento e o emprego de sistemas informatizados de bancos de dados destinados à condução das atividades de administração de materiais ainda não são muito usuais no setor público brasileiro. Galera, essa afirmativa ela está totalmente incorreta. Na verdade, o uso de sistemas informatizados para gerenciar, para organizar, gerir os materiais é muito comum dentro do setor público atualmente. No passado era menos, hoje a realidade ela é totalmente diferente. Então essas ferramentas elas são importantes para melhorar a eficiência e também a transparência da gestão. Esse é o gabarito da nossa questão, nós queremos a afirmativa incorreta, mas vamos analisar as demais alternativas. A afirmativa C, ela diz o seguinte: a área orçamentária busca a provisão dos recursos necessários à aquisição de novos materiais. Pessoal, essa afirmativa está correta. Realmente, a área orçamentária é responsável por garantir que tenha ali recursos para comprar os materiais que são necessários. Você tem que recorrer sempre ao financeiro. A alternativa D diz que a área de recursos humanos é responsável por prover o ferramental humano à condução das tarefas de gestão de materiais. Tudo certo, né, pessoal? A área de recursos humanos realmente cuida de disponibilizar ali as pessoas certas, faz as contratações para que essas tarefas elas sejam realizadas dentro da organização. Então, como nós queremos a afirmativa incorreta, o gabarito da nossa questão é a letra B e nós vamos para a próxima questão. Próxima questão da banca IBFC, uma questão de 2023, diz o seguinte: sobre a administração de materiais, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Administrar materiais é uma atividade que tomou um grande impulso a partir do momento em que a logística se estendeu além das fronteiras das empresas, tendo como principal objetivo atender às necessidades e expectativas dos clientes. Pessoal, isso está correto. Com a expansão da logística, a administração de materiais ela ganhou mais importância e aí essas preocupações e atender melhor os clientes veio à tona, ganha cada vez mais espaço. Então essa afirmativa ela está corretinha. A afirmativa 2 diz o seguinte: a administração de materiais tem uma grande interface com os diversos setores da empresa, como área financeira, vendas, logística e informática. Galera, essa afirmativa ela também está correta. A administração de materiais realmente se relaciona com várias áreas da empresa. Por exemplo, a área de finanças, porque é de lá que vem o dinheiro para comprar os materiais, a área de vendas, a área de TI, que vai organizar os sistemas para gestão desses materiais. Então, essa afirmativa ela também está correta. A afirmativa 3 diz o seguinte: uma administração de materiais, por mais que bem estruturada, não permite a obtenção de vantagens competitivas. Será que não permite, pessoal? Errada. Uma boa administração pode proporcionar, sim, vantagens competitivas. É por isso que a gente sempre busca uma boa administração de materiais, por exemplo, visando reduzir custos, melhorar ali a satisfação dos clientes. Portanto, a afirmativa 3 ela está incorreta e o gabarito da nossa questão é que apenas a primeira e a segunda afirmativas estão corretas, a alternativa A, e agora nós vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão da banca IBFC, uma questão de 2023, diz o seguinte: são fatores fundamentais para uma boa gestão de recursos materiais. E aqui nós temos alguns espaços e a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá para a primeira afirmativa. Qualidade do material. Galera, a qualidade do material é muito importante para garantir que o produto final seja bom. Pensa comigo,
Se o material ele é ruim, não pode produzir um produto bom. Logo, essa alternativa ela é verdadeira, tá bom? A segunda afirmativa fala sobre o prazo de entrega. Galera, com certeza, né, receber os materiais no prazo para evitar atrasos na produção é fundamental. Por isso, essa alternativa ela também é verdadeira. A próxima afirmativa fala sobre o preço, e o preço também é importante, né, pessoal? Um bom preço ajuda a controlar os custos e até mesmo adquirir certos insumos em escala, em grandes quantidades, tá bom? E aí essa afirmativa ela também é verdadeira. Depois, condições de pagamento. Claro, boas condições de pagamento vão ajudar ali no fluxo de caixa da empresa, ou seja, condições de parcelamento, muitas vezes, isso vai ajudar ali no financeiro, na organização financeira da empresa. Logo, todas as alternativas estão corretas, o nosso gabarito fica com a alternativa C e nós vamos para a próxima questão. Próxima questão da Banca Fundatec de 2023 diz o seguinte: analise as seguintes assertivas relacionadas à administração de materiais. A primeira afirmativa fala docas, local intermediário onde as mercadorias ficam entre a expedição e os transportes, facilitando o carregamento e descarregamento. Perfeito, né, pessoal? As docas, gravem no seu caderninho. São exatamente aí esse local intermediário que vai facilitar o carregamento e o descarregamento de materiais, de produtos, tá bom? A segunda assertiva fala tara, peso de um veículo sem carga. Ao pesar o total, subtrai-se para obter o peso da carga. Perfeito, pessoal. A tara é o peso do veículo vazio. É como se ele fosse uma medida ali, um padrão, tá bom? Que aí você não vai considerar no momento de pesar a carga, tá certo? Anote isso no seu caderninho. A terceira afirmativa diz blocagem, ou seja, agregar diversos pacotes ou embalagens menores em uma carga unitária maior. Pessoal, essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque a definição ela corresponde, na verdade, à unitização de carga, que é um outro conceito. A blocagem, na verdade, é um termo usado para se referir à organização de cargas em blocos. Por isso, blocagem, não exatamente na forma de escrita dessa assertiva aqui, tá bom? Então, por isso, essa afirmativa ela está incorreta. Essa definição que ela deu corresponde mais à unitização do que à blocagem. Logo, o nosso gabarito é a alternativa B e agora nós vamos para a próxima questão. A próxima questão da Banca Objetiva Concursos, uma questão de 2023, diz o seguinte: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E aqui nós temos algumas opções e alguns espaços para ser preenchidas com essas opções. E vamos lá para o que diz a questão. A primeira afirmativa que tem um espaço de preenchimento diz o seguinte: materiais básicos e insumos que constituem os itens iniciais e fazem parte do processo produtivo da empresa. Pessoal, palavra-chave, falou de insumo de itens iniciais, isso aqui é matéria-prima, logo você vai colocar o número 2 aí, tá bom? Segunda afirmativa, compreende todo e qualquer material não incorporado às características do produto fabricado. Exemplos: materiais para limpeza, de escritório, etc. Pessoal, isso aqui tem a ver com os materiais improdutivos, ou seja, aqueles que não são usados na produção, mas eles sim são importantes ali nesse processo de manutenção, muitas vezes, da organização. Por isso eles são chamados de materiais improdutivos, porque não são usados na produção dos materiais, mas eles são utilizados ali pela organização. A terceira afirmativa fala sobre os materiais de consumo, com utilização repetitiva, atenção, aplicados em diversos setores da empresa, para fins que não sejam de manutenção. Falou para fins que não sejam de manutenção, isso aqui é material de consumo geral, pessoal. Logo, a gente corresponde a essa afirmativa
ao número 4. A última afirmativa, ela diz o seguinte: compreendem todo e qualquer material ligado direta ou indiretamente ao processo de fabricação. Exemplos: matérias-primas, produtos em fabricação, produtos acabados. Galera, isso aqui são os materiais produtivos. Lembra que eu falei dos materiais improdutivos? Então, os materiais improdutivos não são usados na fabricação, na produção. E os materiais produtivos, intuitivamente, eles são aqueles que são usados, como as matérias-primas, enfim. Logo, o gabarito da nossa questão fica com a letra C. A sequência correta é 2, 3, 4 e 1. E agora nós vamos para a próxima questão. Questão da banca VUNESP, uma questão de 2023, ela diz o seguinte: unitizar uma carga significa agrupar volumes tendo por objetivo. Galera, a alternativa A diz que unitizar aumenta o uso de mão de obra e de custo, mas na verdade unitizar vai reduzir todos esses fatores, tá bom? Logo, essa alternativa ela está incorreta. A alternativa B diz que uma melhor gestão do tempo, armazenagem, aumento de custo no desembarque e com embalagens. Pessoal, quando a alternativa B fala em aumento de custo no desembarque com embalagens, isso aqui torna ela incorreta, tá bom? Isso não é o objetivo da unitização. A alternativa C diz o seguinte: os volumes médios fracionados, estocagem, maior número de manuseio e transporte de carga. Galera, olha só, preste atenção para não esquecer mais. Quando a alternativa C menciona maior número de manuseio, é totalmente oposto o que a unitização ela busca. Ela não busca um número grande de manuseio, e sim um número pequeno, reduzido, para que seja tudo muito facilitado. A alternativa D diz o seguinte: a facilitação no manuseio, movimentação, armazenagem e transporte de carga. Corretinho, unitizar é justamente agrupar vários volumes maiores em uma única unidade maior. Por exemplo, um pallet, um container. Você já viu aqueles containers que vêm, por exemplo, lá da China? Então, isso aqui é um exemplo de unitização. Isso vai facilitar o manuseio, a movimentação, a armazenagem e até mesmo o transporte. Logo, a letra D é o gabarito da nossa questão. A alternativa E diz o seguinte: a padronização de carga, maior espaço de estocagem, incremento das operações e dos custos. A gente já falou sobre isso, né, pessoal? Quando a alternativa fala em maior espaço de estocagem, incrementar custo, isso aqui não tem nada a ver com unitização, que visa justamente o oposto. Logo, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Esse vídeo é parte 2 de questões comentadas de administração de materiais. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, deixa aqui nos comentários, quero parte 3. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula.